que a gente vai apresentar para vocês é a nova versão do protocolo de hepatite C. Aí estão os meus potenciais conflitos de interesse. Hoje, principalmente, o maior conflito é a questão da consultoria junto ao departamento, mas espero que seja um conflito positivo, não é? E esse PCDT, fruto de atualização mais recente, ele tem a sua primeira versão em 2015, com todas as inovações que vocês muito bem conhecem, que aqui estão, que são as principais inovações em termos de tratamento do nosso país. No ano de 2015, a gente consegue incorporar daclatasvir, sofosbuvir, cimeprevir. Já tínhamos passado por uma incorporação tecnológica, a meu ver, muito positiva, que foi telaprevir, boceprevir. Muitos não gostaram dessa terapia. Eu, ao contrário, acho que foi um avanço no momento e nós conseguimos curar pelo menos 50% dos pacientes que foram submetidos a essa terapia, mas lógico que quando a gente passa para a nova geração, nós vamos para 95% de resposta sustentada. Então, o grande marco terapêutico ocorre nesse ano de 2015. E, mais recentemente, a incorporação do 3D. Esses detalhes todos, a professora Maria Lúcia vai falar depois, mas este é o marco, este é o diferencial deste PCDT que a gente vai comentar na sua atualização. Gosto de mostrar esse quadro porque ele dá um perfil do que ocorre em termos de dispensação de medicação ao longo do tempo. Na época interferon e ribavirina, nós tivemos uma média de tratamento, todos sabem, de 10 a 12 mil anuais, tratamentos anuais. E vejam vocês, varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Quando temos a incorporação de telaprevir, boceprevir, nós não chegamos a completar 8 mil tratamentos. Então, neste momento, nós tivemos uma perda terapêutica muito grande. É o momento que o interferon é suspenso, interferon pegilado e ribavirina para os outros genótipos, inclusive para F2. Então, nós paramos de tratar os pacientes F2 neste ano de 2015. Temos uma queda expressiva do número de tratamentos e só vamos recuperar isso em 2016, atingindo uma marca fabulosa de 37 mil tratamentos com esse esquema que eu mencionei há pouco, sofosbuvir, daclatasvir, cimeprevir. E, infelizmente, no ano atual, nós estamos numa marca de 13 mil tratamentos. Caímos de novo pelas dificuldades todas de compra de medicamento, essa parte eu não sei explicar muito bem, mas principalmente também porque houve uma modificação no PCDT ao longo do percurso, o que atrasou uma série de decisões a nível de distribuição de medicação. Nós tivemos recentemente a incorporação da indicação de terapêutica para os pacientes F2. Então, na verdade, essa queda terapêutica se dá por dois motivos. Porque nós mudamos o trajeto no meio do caminho e tivemos que nos adaptar, e porque o processo de compra sofreu impacto frente a essas novas deliberações. Nós temos a notícia de que temos aí 25 mil novos tratamentos já em Brasília, não sei se São Paulo já recebeu, não sei dizer, ainda não? Já recebeu? Ainda não. Mas já estão em Brasília, né? E eu espero que a gente consiga tratar pessoas ainda este ano com os novos medicamentos. A nossa atualidade aqui é 57 mil tratamentos neste momento. Precisamos, com certeza, tratar mais. Quais são, então, os tópicos revisados neste novo PCDT? Com certeza, não preciso mencionar tudo aquilo que todo mundo já sabe. A priorização de terapêutica no PCDT anterior era para pacientes F3 e F4, ou pacientes que tivessem qualquer evidência de cirrose, quaisquer pacientes co-infectados pelo HIV, pós-transplante de fígado e outros órgãos sólidos e insuficiência renal crônica. Tudo isso aqui já é antigo, isso aqui não tem nada de novo. Na versão atual, a grande inovação é a incorporação dos pacientes F2 a qualquer momento. Isto é muito novo, isso não tem nenhum mês, não é? E nós não temos ainda a possibilidade de ter tratado ninguém, mas está aí a possibilidade neste momento e de prescrição, inclusive.
Foram incorporadas também novas indicações terapêuticas, tais como a coinfecção pelo vírus B, a presença de hepatite autoimune, doenças hematológicas, várias delas, e, no caso de hepatocarcinoma, a individualização do tratamento para alguns pacientes. Então, nós temos aí um cenário bastante ampliado de tratamento para essas populações. Além disto, e importante, a possibilidade de extensão de 24 semanas para os pacientes com genótipo 3, fazendo uso de sofosbuvir da Clatasvir, pacientes cirróticos. Na verdade, esta incorporação sai por uma nota técnica que antecede a atualização do atual PCDT, mas, com certeza, esta incorporação se dá no documento também já revisado. Além disto, e importante, a incorporação do 3D para algumas indicações específicas e a atualização do tratamento da hepatite C aguda, podendo neste momento, usar interferon pegilado. Além disto, nós temos, neste novo PCDT, a reinclusão do tratamento para crianças. As crianças estavam excluídas no PCDT anterior e, infelizmente, o que temos para oferecer para as crianças é o interferon pegilado e ribavirina, que com certeza não é uma terapêutica boa para ninguém, principalmente para crianças, mas neste momento é o que nós temos e esperamos poder incorporar outras possibilidades terapêuticas para esse grupo em breve. Outra importante modificação é lembrarmos que, embora raros, existem alguns pacientes com genótipo 5 entre nós. 6 eu sei só de um caso, mas 5, vários casos, não é? E esses pacientes também não tinham possibilidade de acesso à terapêutica. O novo PCDT também possibilita essa intervenção. Uma ampliação da utilização da elastografia, temos todo um capítulo do PCDT que incorpora valores de cortes atualizados e utilizando-se diferentes metodologias no sentido de poder permitir acesso a pacientes que tenham, porventura, a possibilidade de utilização de máquinas diferentes do FibroScan e que são disponíveis em alguns centros de pesquisa ou em alguns hospitais privados. Isso também facilita o acesso e simplifica a possibilidade de tratamento. E um tópico que eu acho que tem muito a ver com o dia de hoje, que é a simplificação dos fluxos de dispensação de medicação. Na primeira versão, já foram excluídos alguns exames, tais como eletrocardiograma e outras coisas, e nós estamos trabalhando no sentido de simplificar ainda mais essa dispensação. Eu gostaria de mencionar que o desejo do departamento hoje, da doutora Elisa, que é a coordenadora do programa, e da doutora Adele, que é a diretora do programa, é simplificar o fluxo atual de forma que, no momento da dispensação, sejam necessários apenas um RNA do VHC, e vou corrigir aqui, viu? É um ano. Eu esqueci de corrigir esse slide aqui. RNA do VHC em um ano, nos últimos 12 meses, em qualquer momento dos últimos 12 meses. Genotipagem em qualquer momento do segmento do paciente. Documentação específica relativa ao estadiamento para os pacientes F2, F3, F4. E um relatório médico em relação a situações especiais. Caindo por terra, então, todos aqueles exames, tais como T3, T4, ALT, AST, etc., nem sei todos de cor. Agora, é o seguinte, este é o desejo, mas entre o desejo e o que a gente consegue é meio complexo, porque nós estávamos com essa medida praticamente deliberada quando fomos avisados de que, como o documento da Conitec reza, a necessidade desses complexos exames, nós vamos ter que segurar um pouco essa deliberação para que possamos fazer essa mudança através de uma nota técnica, infelizmente. Tá? Então, por um tempo ainda, nós vamos ter que sofrer com aquela necessidade. E a doutora Elisa, falei com ela ontem à noite, porque queria dar para vocês
a informação mais atualizada, ela está firmemente atuando junto ao DAF para que a gente possa atuar de forma rápida no sentido de simplificar esta situação. Aqui vale é importante mencionar o fato de que há vários exames que são extremamente importantes antes do início da prescrição. Por exemplo, a situação gestacional da mulher que vai receber qualquer tipo de terapia. E outras situações que a gente poderia mencionar. Mas, evidentemente, que haverá uma menção nesse documento para que o médico responsável por essa prescrição seja responsável e atento a estas questões. Não mais levando à necessidade de apresentação de exames que só vão ser checados, muitas vezes, até um ano depois da prescrição original. A professora Maria Lúcia estava me contando ali, agora, nesse momento, que ela tem um trabalho lá na própria Unifesp, em que alguém fez uma análise do tempo percorrido entre a prescrição dos tratamentos e a obtenção real, né, lá na Unifesp no ano que passou, é isso? E a média foi para receber o remédio de 1 ano, quer dizer, é muito tempo, né? Então, fazendo com que esses exames que a gente tem que obrigatoriamente, burocraticamente solicitar, não tenham absolutamente nenhum significado. E o nosso objetivo aqui é simplificar e não complicar o acesso ao tratamento. Tá? Gostaria, de novo, de solicitar a vocês que, antevendo quaisquer outras modificações que achassem pertinente em relação a esse documento, que, por favor, encaminhassem as sugestões para a Elisa, para o departamento, que é o fórum principal de discussão, para que a gente possa, na medida do possível, melhorar ainda mais essa situação da dispensação dos medicamentos. Voltando um pouco para a questão das inovações do protocolo, temos aqui o fluxograma atual de tratamento da hepatite C aguda, que incorpora a utilização do interferon pegilado, coisa que não havia no protocolo anterior, onde tínhamos que usar interferon convencional, né? O nosso sonho de consumo é que na próxima versão do tratamento do PCDT possamos incluir os medicamentos de ação direta para o tratamento da hepatite C aguda, principalmente para os grupos vulneráveis, onde a utilização de interferon dificulta acesso e adesão à terapia. Mas no momento é o que temos. Bem, em relação aos esquemas específicos, eu não vou me deter nisso, porque esta é a fala específica da professora Maria Lúcia e que me sucederá aqui. Então, eu só vou pontuar para vocês 2 pequenas inserções nesse novo documento, que essas inserções foram fruto de sugestão de alguns grupos que procuraram o departamento, sentindo falta de algum detalhamento relativo a estas indicações. E aqui eu me detenho no genótipo 1A, quando falamos de experimentados atelaprovir e boceprevir, faltava mencionar que aqueles com cirrose Child A vão receber 12 semanas de tratamento. E somente os pacientes Child B e C que vão receber 24 semanas, independente do fato de ser experimentado ou não. Era apenas uma complementação, tá? Não muda nada. A mesma coisa para 1B. Todos esses esquemas a professora vai explicar para vocês, a incorporação do 3D para doença renal crônica, os esquemas para genótipo 2, para genótipo 3, para genótipo 4, eu gostaria de mencionar que neste PCDT vai também uma complementação. A indicação e sugestão do uso do Cimeprevir para genótipo 4 é apenas para os monoinfectados, não é para os coinfectados. E nós precisaremos complementar isso no quadro. Essas atualizações todas estarão aí essa semana, espero, já disponíveis no site do departamento. E por que Cimeprevir, Sofosbuvir não é para genótipo 4? Não é que não possa, poderia. Simplesmente por uma facilitação, o Cimeprevir tem muitas interações com a terapia antirretroviral e para facilitação dos esquemas, recomenda-se então Sofosbuvir da Clatasvir especificamente para essa população. Genótipo 5 e 6, esquemas semelhantes ao genótipo 1. Bem, nós temos aqui algumas programações para breve. Novamente, estamos submetendo no mês que vem, neste mês agora, para a Conitec a solicitação de esquemas de retratamento.
Vamos ver se teremos mais sucesso do que tivemos previamente. Nós já solicitamos e não fomos bem sucedidos. Então, isto está na pauta imediata do departamento e como todos sabem, para o ano de 2018, a incorporação de terapia para todos os pacientes com hepatite C é uma meta do ministro. Bem, esses esquemas todos a professora vai detalhar para vocês, e eu gostaria de incluir agora nessa fala, porque acho que seria interessante mencionar alguns dados que estão sendo compilados e atualizados no Ministério da Saúde, relativos ao número de pacientes que vão precisar de tratamento nos próximos anos. Eu incluí isso aqui a pedido da Sirlene, não é? Existe, no momento, no Departamento de Hepatite, ST-HIV, um trabalho que está sendo executado nas suas vias, nos seus momentos finais de execução, que é uma atualização dos dados epidemiológicos de hepatite C no nosso país. Nós estamos sempre acostumados a falar que no nosso país temos aí de 1,5 a 3 milhões de pessoas com hepatite C, dados esses que são derivados de importantes estudos realizados por pesquisadores extremamente importantes no nosso país, mas a necessidade de uma atualização desses estudos fez com que o departamento partisse para uma abordagem mais contemporânea da realidade da hepatite C no nosso país. Esta iniciativa é uma iniciativa que segue o espírito que tem sido seguido no mundo inteiro. Vamos atualizar nossos dados para saber exatamente o que ocorre. Isso tem sido feito baseando-se em modelos matemáticos. Este trabalho de modelagem matemática é um trabalho que foi feito, está sendo feito, junto a técnicos do Departamento do Ministério da Saúde, junto a técnicos de um grupo americano que se chama Center for Disease Analysis, um grupo de estatísticos e epidemiologistas americano que presta consultoria no mundo inteiro para a atualização dos dados epidemiológicos, e também por colegas do Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde. São vários os colegas, entre eles a professora Maria Lúcia e vários outros. Infelizmente, eu vou apresentar para vocês no final o nome dessas pessoas. Bem, este grupo de trabalho se reuniu algumas vezes e eu resumidamente trouxe para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, os dados mais atualizados em relação a essa situação. Então, os dados epidemiológicos atuais da nossa situação brasileira apontam que nós devemos ser hoje cerca de 1 milhão de pessoas com marcadores sorológicos para hepatite C. 1 milhão de pessoas com marcadores sorológicos e apenas cerca de 700 mil pessoas com viremia, ou seja, com infecção atual. Este é um cenário totalmente diverso ao cenário prévio, em que imaginávamos mais ou menos 1,5 milhão de virêmicos no nosso país. Nós caímos pela metade dentro desta nova perspectiva de modelagem epidemiológica da doença no nosso país. Não era o objetivo dessa apresentação, por isso eu não vou ficar dando muitos detalhes, mas é em cima desses números que o Ministério deverá trabalhar nos próximos anos. Aqui a distribuição de faixa etária e idade dos pacientes, o que confirma os estudos anteriores. Bem, se nós imaginarmos que o Brasil deveria seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, que preconiza uma eliminação das hepatites virais para o ano de 2030, isso é algo que vocês já têm ouvido falar bastante, e eliminação, entenda-se aqui, não como desaparecimento completo desta infecção, porque isso não é possível. O que nós estamos imaginando é redução dos pacientes virêmicos em 90%, quando chegarmos no ano de 2030, e uma redução da mortalidade causada por essa doença também no ano de 2030, numa faixa de 65%. É isso que se entende como eliminação da hepatite C pela Organização Mundial da Saúde. Se nós aplicássemos o mesmo modelo matemático para atingir este objetivo, eu trago para vocês aqui
dos diferentes resultados de modelagem, que é simplesmente uma estratégia progressiva ao longo dos anos, desde hoje, 2017, até 2030, utilizando-se, então, este esquema de análise, que é a modelagem, qual o número de pacientes que eu precisaria tratar, quantos diagnósticos eu precisaria fazer e quantos testes eu precisaria fazer para identificar estes pacientes. Então, eu vou tentar aqui explicar um pouquinho para vocês o que esta modelagem nos ensina. Nos ensina o seguinte: nós precisamos diagnosticar muito mais do que nós diagnosticamos hoje. Se vocês perguntassem quantos novos casos são diagnosticados ao ano no nosso país, a média hoje é de 25 mil casos. 25 mil casos. Nós precisamos aumentar paulatinamente esse número de casos diagnosticados. E, para tanto, nós precisamos aumentar o número de testes diagnósticos a serem realizados. Outra pergunta que vocês poderiam fazer: quantos testes nós estamos fazendo no Brasil hoje? O Ministério da Saúde fez, em 2016, 4 milhões de testes rápidos e 3 milhões de sorologias pelo DataSUS, o que dá aproximadamente uns 7, 8 milhões de testes. Nós estamos muito aquém. Nós vamos precisar fazer... Muito aquém não, estamos aquém. Precisamos fazer um pouco mais, não é tão ruim. Agora, o problema é que estes testes eles devem ser feitos de forma ordenada e nós precisaríamos ter um registro nacional dos pacientes submetidos a testes e orientados para serviços de referência, na necessidade absoluta de uma linha de cuidado com referências e contra-referências bem estabelecidas. E isto é uma das responsabilidades aqui do nosso programa e do Programa Nacional e de todo mundo, não é? Até aproveitando esse gancho aqui, vou falar aqui do número de tratamentos. Veja, o número de tratamentos necessário para atingir a meta não está muito longe do que nós tratamos hoje. Nós precisaríamos ter, em média, 35 mil, 45 mil pacientes tratados ao ano para atingirmos a média. Só que nós não vamos conseguir tratar esses pacientes se nós não os identificarmos. Rapidamente, em 1, 2 anos, se nós não modificarmos a abordagem diagnóstica, nós não teremos pacientes para serem tratados. Outra coisa que eu gostaria de complementar aqui é o seguinte: outro dia eu falei isso numa plenária como essa, e alguém disse o seguinte: mas, doutora Cássia, você está falando uma coisa e o ministro está falando outra. Quer dizer que você está contradizendo o ministro? Ele quer tratar 130 mil pessoas ao ano e você está dizendo que nós vamos tratar 30 mil. Eu não estou contradizendo ninguém, isto é um modelo matemático. Se nós não diagnosticarmos, nós não teremos pacientes para serem tratados. Então, a urgência atual é tratar, é diagnosticar para tratar. Então, essa é a nossa situação. Bem, aqui o número de testes, eu fui falando, esqueci de mostrar, então está aqui. 4 milhões de testes no ano de 2016, DataSUS 3 milhões, então somando aí 8 milhões de testes. E aqui a projeção de uma estratégia progressiva, como eu acabei de mencionar. Gosto também de mostrar os valores que estamos pagando para esses esquemas terapêuticos, para que tenhamos uma ideia do que ocorre exatamente no dia de hoje. O esquema 3D, para 12 semanas, é cerca de $4 mil. Os outros esquemas aí na faixa de, em média, $6 mil. Um preço alto, a meu ver, se nós precisamos tratar aí 500 mil pacientes nos próximos anos. Concluindo, nós temos hoje diferentes opções terapêuticas, temos um PCDT que é dinâmico, temos vários medicamentos que estão sendo submetidos à análise pela Anvisa e pela Conitec, medicamentos que adicionam, agregam algumas vantagens em relação aos nossos esquemas. E esse PCDT, com certeza, pode se modificar muito brevemente, a depender das negociações que ocorrem numa esfera muito distante da onde eu me encontro, não é? Então, é isso. Eu gostaria aqui de mencionar que esse PCDT
ele é fruto de um trabalho intensíssimo dessa equipe técnica do departamento e que este modelo epidemiológico que acabei de mencionar para vocês, ele foi elaborado com a assessoria daquele grupo que eu falei, do Ministério, do CDA, da OPAS, acho que eu esqueci de mencionar, a Organização Pan-Americana da Saúde participa ativamente e é quem patrocina essa modelagem, e estes colegas do Comitê Técnico Assessor que participaram em diversas instâncias da criação deste modelo. É isso, muito obrigada.